Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu abri uma live aqui rápida para comentar de um assunto que essa semana acabou surgindo muito na clínica, no consultório, que eu acho que é interessante e útil para todos nós, né? Quem que aqui não teve já febre em vários momentos, ou filho com febre, ou passou por febre e não soube direito como manejar, como compreender a febre, como lidar com ela. Então eu vim trazer aqui algumas visões e como que eu geralmente oriento meus pacientes em relação à febre e como a febre ela é algo importante dentro do processo de cura, né? Então quando a gente fala de quadros agudos, né, a gente sempre tem uma cultura. Boa tarde, tudo bem, Alcione? Seja bem-vinda. Tem uma cultura de hipermedicalizar, ou seja, a pessoa está com febre. Primeiro assim, que a maior parte das pessoas não mede a temperatura, né? A maior parte não mede a temperatura e fala assim, doutor, eu tô com febre, né? E aí eu tenho que tomar um medicamento, tomei paracetamol, tomei Novalgina, enfim. E na realidade a maior parte das pessoas nem mediu a temperatura, elas acham que estavam com febre, né? Porque acharam que estavam com calor interno, uma sensação de suar no corpo, elas vão lá e tacam remédio, né? E aí qual que é o viés disso? Muitas vezes esse medicamento nem precisava entrar, ele não precisava estar ali, e a gente precisa entender que esse processo do corpo gerar calor, né, que é o processo da febre, de eu aumentar a temperatura do corpo num nível muito mais alto, né, do que o normal. Digamos que o normal está ali 37 graus, né, temperatura normal. Quando minha temperatura corporal atinge um certo grau, meu sistema imunológico começou a ser ativado. Isso tudo tem a ver com uma resposta do organismo frente a um agressor, pode ser uma bactéria, um vírus, pode ser um fungo, né? O corpo ele vai gerar febre como um mecanismo defensivo. Essa é a primeira percepção que a gente tem que ter da febre, de que a febre em si não é uma doença. As pessoas acham que a febre é a doença, né? Que precisa controlar a todo custo. Na realidade, a febre ela está a favor do processo de combate frente a essa ameaça que está acontecendo no corpo, seja por uma bactéria, por um vírus, né, por qualquer patógeno. Então a febre é uma reação vital do organismo. Ou seja, meu corpo está reagindo, ele está tentando se defender, ele está aumentando a temperatura e ele está gerando febre. Então eu não deveria, num quadro agudo, a todo custo baixar a temperatura. Isso é uma das condutas popularmente feitas, né? A maior parte das pessoas faz isso, mas quando eu coloco um antitérmico no processo do meu corpo estar aumentando a temperatura, é praticamente, eu gosto de comparar como uma água fria numa fervura, né, que está aumentando. O que vai acontecer no processo imunológico do corpo? Você vai desacelerar o processo de produção de anticorpos. A febre aumenta a velocidade da produção de anticorpos contra os vírus, contra as bactérias, contra os agentes patógenos do corpo. No momento em que eu jogo o antitérmico na jogada, eu baixo a temperatura a todo custo com o medicamento, eu desacelero esse processo de produção de anticorpos. Ou seja, eu posso deixar esse quadro mais complicado de ser curado. Eu vou ficar doente mais dias. Então isso não é muito interessante dentro do processo agudo de você se recuperar, né, de um processo viral, um processo bacteriano. Tá? Então essa é a primeira compreensão que a gente tem que ter. A febre não é uma coisa ruim. A febre ela diz respeito à resposta vital do nosso organismo frente a uma agressão e ela do ponto de vista da imunologia, ela acelera o processo de produção de anticorpos, que são fundamentais para a pessoa sair desse quadro agudo, tá? Então essa é a primeira compreensão. Então essa história de usar antitérmico é ruim na maior parte das vezes, porque você corta esse processo, tá? E o ideal, né, muitas mães às vezes vêm falar, puxa doutor, o meu filho fez 39 de febre, meu filho fez 39,2, fez 38,7, o que eu tenho que dar, né, para controlar a febre? Eu sempre falo, se a criança não está
muito debilitada, né, muito prostrada, muito fraquinha por causa dessa temperatura que aumentou, o ideal é não dar nada. Se a criança está aguentando bem, né, está conseguindo estar ativa, o ideal é você deixar passar essas horas com febre mais alta. Às vezes, se elas ultrapassa o nível de 39 graus, 39,5, é interessante usar uma dose menor do antitérmico, não a dose plena, mas deixar a temperatura acontecendo acima de 38 graus, pelo menos, que é a temperatura de febre, tá? Para que o corpo possa responder muito mais rápido frente a esse quadro agudo, tá? Então, geralmente é assim que eu oriento as mães a usar o antitérmico. Sempre doses menores, para não baixar muito a fervura da água e garantir que o corpo tenha uma resposta melhor frente a essa agressão, tá? Isso é uma conduta meio básica, tá? E aí o que acontece? No momento em que você deixa, às vezes, a criança, ou o adulto mesmo, ficou lá 24 horas com uma temperatura mais alta, né? 12 horas, 24 horas em febre, é um dia, né? Um dia que o corpo foi mais exigido, que teve que fazer mais esse processo. O que vai acontecer no outro dia? Em geral, o paciente evolui muito bem, o paciente fica melhor, ele recupera, ele se sente melhor, como se tivesse passado aquela tempestade e o corpo já reagiu. No momento em que você usa antitérmico para qualquer temperatura um pouquinho mais acima, você está deixando o quadro prolongado, você vai ficar muitos mais dias doente, naquele estado de não estar muito bem, de não se recuperou, parece que o problema ainda não foi embora. Então esse é o primeiro conceito. Febre não é uma coisa ruim, febre é uma coisa de reação do organismo, e a única coisa que deixa a gente preocupado na questão da febre é se a febre prostrou muito o ser humano, né? Ficou muito caído, às vezes vai ter que quebrar um pouco esse processo, vai ter que usar um antitérmico em dose menor, ou se a febre ela provocou algum tipo de estado convulsivo, que pode acontecer, algumas pessoas têm essa sensibilidade, que quando fazem temperatura acima de 39, 39,5, podem ter algum tipo de convulsão. Isso não é desejável, e aí se a pessoa tem esse histórico, é claro que você não vai deixar a temperatura chegar a tão alta assim, tá? Ó, a Gláucia, tudo bem, Gláucia? Comentando aqui que tenho muitas dores nos joelhos e tornozelos na febre, por causa da artrite reumatoide ou resposta normal. Isso é uma suscetibilidade sua, né, por você já ter artrite reumatoide, possivelmente teu corpo reage mais em nível articular, né, e aí é uma idiosincrasia sua, né, não todas as pessoas com febre vão ter mais artralgia, mais dores articulares, né? Isso varia muito de pessoa para pessoa, mas isso basicamente mostra que o corpo também está produzindo uma tempestade de citocinas inflamatórias para se defender, tá? Então esse é o primeiro conceito. O segundo conceito, pessoal, né, isso em geral, né, que a gente tem que ter é assim: será que tem alguma conduta que eu possa fazer para evitar que meu corpo se desgaste fazendo febre? Porque a gente tem que entender também que essa energia vital ela tem um limite. Se a pessoa ficar 2, 3, 4 dias fazendo febre, isso vai exaurir ela vai ficar muito prostrada, a quantidade de citocinas inflamatórias produzidas vai ser muito alta, e ao invés disso ajudar nesse processo que eu comentei anteriormente, isso pode fazer a pessoa ficar extremamente extenuada, cansada, fadigada, né? Então, quando a pessoa está num quadro que essa febre vai se prolongando, a gente precisa garantir que o organismo tenha uma energia extra, né? Ele já não tem de onde tirar, está difícil de tirar do próprio organismo, e portanto a gente pode fazer processos artificiais de febre. E aí eu até comentei aqui no meu story, né, que uma paciente comentou que melhorou bastante com escalda-pés. Então, na medicina tradicional chinesa, como que os chineses milenarmente descobriram esse mecanismo artificial da febre? Se a febre desgasta a minha energia vital, né, e isso é interessante, eu preciso de febre para poder superar uma infecção, e se eu fizer escalda-pés, né, fazer escalda-pés tradicional, botar um balde de água quente, vai mantendo a água quente até mais ou menos ali metade da canela,
E o que isso vai me ajudar? Bom, isso vai me ajudar porque de alguma forma eu vou estar garantindo uma temperatura alta, mas sem precisar das minhas reservas energéticas do corpo. Eu estou dando esse calor de fonte externa, através da água ali que está nos meridianos da perna. Esse calor está subindo pelos meridianos, está garantindo uma transpiração, um calor em todo o organismo, e eu não estou desgastando tanto o meu sistema para fazer essa febre, ou seja, é uma febre artificial através do escalda-pés. Entendeu por que o escalda-pés, que é tão antigo milenarmente, existe uma razão para ele ser efetivo num quadro agudo, né, bacteriano, viral, porque ele justamente vai ajudar teu corpo a reagir sem desgastar tanto as reservas do teu corpo. Então o quadro agudo, quando você está entrando no quadro agudo, a melhor coisa do ponto de vista de medicina popular é você fazer escalda-pés bem quente por pelo menos aí 30 minutos antes de dormir, e você enxuga bem a perna e vai descansar, né? Põe um meião bem quente e provavelmente durante a noite você vai transpirar. Pessoal, transpiração num quadro agudo em que você está doente, você está com uma bacteremia, viremia, né? Você está com vírus, bactérias no teu organismo. O fato de você transpirar pela pele, suar bastante pela pele, isso é um bom sinal. Significa o quê? Que de alguma forma o corpo está tentando expulsar esses fatores patogênicos, vai estar tentando expulsar o vírus, o corpo está reagindo, tentando se reorganizar, né? Uma lei de cura. Então transpirar na pele é muito bem-vindo em quadros de febre, em quadros em que você fez escalda-pés, em quadros agudos. Tá? Isso significa que teu corpo está reagindo favoravelmente. Então você não deve se preocupar se você estiver transpirando, né? Se você estiver nesse processo de exoneração que a gente fala, né? Em que às vezes vai ter uma diarreia, vou fazer um monte de xixi, vou transpirar. Isso tudo é uma forma do corpo drenar esses fatores patogênicos, né? Esse processo inflamatório que aconteceu no organismo, e expulsar, através da produção dos anticorpos, os micro-organismos que estavam ali, vírus e bactérias principalmente, né? Então assim, isso é uma outra coisa que vocês precisam compreender. Então nesse caso não se preocupe. Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas com o fato de estar transpirando, suando, né? Estou ficando pior. Não, pelo contrário, tá? Outra coisa que é comum dentro da evolução dos quadros agudos, no momento em que eu domino o processo inflamatório no meu organismo, eu vou ter que eliminar os fatores patogênicos. É muito comum nessa fase mais final da infecção a pessoa apresentar escarros, né, com mais pus, com mais secreção amarelada, né, com maior quantidade mesmo de secreção amarelada, de pus, né, de realmente esse tipo de secreção. Isso não necessariamente é ruim, isso mostra que de alguma forma o corpo está jogando fora, né, drenando esses fatores patogênicos, e aquela secreção é natural, ela faz parte do processo de combate que o organismo teve, e agora ele está sendo eliminado, né? Então isso também é normal. A Glaucia colocou aqui sauna. A sauna pode ser um mecanismo, né, ou é bem estudado isso, né, às vezes esse choque entre frio e calor, calor e frio, principalmente saunas, agora o banho de água gelada, né, como ele ajuda no potencial imunológico do organismo, a questão da sauna quente ajuda a drenar fatores patogênicos do corpo, né, são aliados, são técnicas também que são muito ancestrais, né, e que podem ajudar nos processos de detoxificação do organismo. Ou até colocando aqui, anti-inflamatórios e antitérmicos causam intoxicação no fígado, exatamente. Então também tem isso, né? A Thea já puxou um tema bem interessante, que é o quê? Além de a gente com antitérmico e anti-inflamatório, a gente está cortando o efeito de reação do organismo, por outro lado, essas medicações, os anti-inflamatórios e os antitérmicos, principalmente paracetamol, o paracetamol, pessoal, é uma das drogas mais tóxicas que tem. Então o paracetamol ele gera radical livre lá no fígado, peróxido nitrito, né, no processo de degradação, é extremamente tóxico, né? Tanto é que paracetamol tem uma grande quantidade de pessoas que têm problemas genéticos, né, que podem fazer com pouca quantidade de paracetamol uma hepatite fulminante por medicação. A gente sabe que uma quantidade muito grande de paracetamol, Tilenol,
é tóxico para o fígado, gera hepatite, né, por medicamento, mas tem pessoas que com quantidades pequenas, por ter problemas genéticos na degradação, citocromo P450 do fígado, que é um conjunto de enzimas, né, que conseguem degradar metabólitos no fígado. Se a pessoa tiver problema nesse sistema, ela pode fazer uma toxicidade muito rápida, fazer uma hepatite fulminante. Então, os antitérmicos têm esse problema, paracetamol não é uma droga segura, é uma droga que é bastante hepatotóxica, e os anti-inflamatórios são problemáticos por vários motivos. Além de eles serem degradados no fígado também, né, eles têm aí aumento do sangramento digestivo, né, então pacientes que usam muito anti-inflamatório podem ter úlceras sangrantes, podem ter sangramento intestinal. Eles em uso contínuo são uma das principais causas de insuficiência renal crônica, né, de realmente morte dos néfrons em nível dos rins, né. Além disso, né, o anti-inflamatório provoca disbiose intestinal, provoca mais inflamação sistêmica, né. Então tem vários processos aí que não são interessantes com os anti-inflamatórios também, né, que são medicamentos muito utilizados na questão da febre. A boa e velha Novalgina, né, apesar de ser um medicamento que também não é isento de risco, mas perto dos 3 categorias, anti-inflamatório, paracetamol e dipirona, a Novalgina, a dipirona parece ser mais seguro, né? Mas muitas vezes, se o paciente está tomando medicamento homeopático, está fazendo os cuidados gerais, usando algum fitoterápico de apoio, usando suplementos como vitamina C no quadro agudo viral, né, ou vitamina D em dose dobrada, tudo isso muitas vezes faz o paciente não precisar usar antitérmico, anti-inflamatório, nada disso. Tá? Então a toxicidade desses medicamentos também precisa ser vista e as pessoas nem questionam, né? Quando vê já estão tomando, às vezes está usando de horas, vários dias, isso também não é interessante para o organismo, tá, pessoal? Então, assim, adorei as dicas, obrigado, querida. Ó, escalda-pés para os tornozelos deve ser ótimo, é maravilhoso, tá? O escalda-pés. Né? Ó, pode vir menstruação também na forma para expurgar? Sim, uma menstruação mais volumosa no processo de exoneração, ela também é comum. Então a gente fala assim, tanto por menstruação, diarreia, transpirações, escarros, tudo isso são formas do corpo estar encontrando, né, para justamente se harmonizar, jogar fatores patogênicos para fora do organismo. Pode acontecer sim, Glaucia, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Então, pessoal, verdade, paracetamol é ruim com alteração na CYP, né, 3A5, exatamente, que é justamente uma das CYPs aí que são exigidas, né, na metabolização dele aí, que a Glaucia acabou de colocar. Então essa era uma live rapidinha, pessoal, só mostrando febre é um bom sinal, tá? É um sinal de reação do organismo. A febre em até 24 horas, não se preocupe com ela, nem tudo é febre, tá? A febre a gente considera com temperatura ali acima de 38 pelo menos, então febrícula 37,8, 37,7, a gente nem considera febre. Tá? É importante medir e é importante deixar um tempo, né, a febre acontecer para justamente o corpo poder reagir. A gente só se preocupa com febre se a pessoa tem uma tendência à convulsão febril, aí a gente tem que ficar um pouco mais alerta para deixar mais baixa essa temperatura corporal da pessoa. E no caso da temperatura ficar acima de 39 graus, por várias horas em que você sente que a pessoa está muito exaurida, muito cansada, muito fadigada, aí é interessante a gente intervir para que essa temperatura não seja muito extenuante da energia vital. Mas o escalda-pés, por exemplo, vai aumentar a temperatura. E a vantagem é justamente de poupar a energia do organismo. É, né? Uma coisa muito simples, por isso que também tomar chá quente, né? Chás aí que são exonerativos, tipo chá com menta, chá de guaco, chá de gengibre, né? Tudo isso é bem-vindo no sentido de ajudar o corpo a expurgar, a eliminar catarros, né? Então, o chá da casca do abacaxi, né? Contanto que seja um abacaxi orgânico, né? Eu sempre brinco. Mas o chá da casca do abacaxi, a bromelina, né? É muito interessante para expurgar, para limpar pulmão, né? Então a gente usa bastante. Tem um fitoterápico que eu gosto muito, que é o Pelagorgium sidoides, né? Que é de uma raiz africana,
que ajuda muito, é um antiviral potente, né, que ajuda o corpo a sair do processo agudo. É um outro fitoterápico excelente, um nutracêutico na realidade, excelente, que vocês conhecem, que é o própolis verde. Então o própolis verde você pode estar usando em forma de spray, é um antiviral muito interessante. Né? A vitamina C em dose alta, a vitamina D dobrada. Então tem vários protocolos em que a gente pode otimizar no quadro agudo. Aquela paciente que eu coloquei no story, a gente fez soroterapia, né, com todos os protetores, né, tudo que ajuda no sistema de imunoproteção, tudo na veia. E aí, claro, a pessoa está num quadro agudo de Covid, receber toda essa carga, né, vai ajudar muito no processo de defesa do organismo. E aí também ela fez ozonioterapia, que ozônio é muito interessante em quadros agudos, né? Se você tem a oportunidade de fazer soro e ozônio em quadro agudo de Covid ou em quadro agudo de gripes e tal, isso vai ser fantástico, tá? E outra coisa que eu, como homeopata, sempre faço é a prescrição de nosódios da estação. Então a gente tem, tradicionalmente nas farmácias homeopáticas, nós temos às vezes disponíveis o influenzino, que é uma homeopatia feita do vírus da influenza daquela estação, né? Daquela cepa viral que daquele período, né? Então você tem um medicamento muito interessante você usar, seja profilaticamente ou seja no quadro agudo, em que você pode estar usando esse nosódio homeopático e você vai ter uma melhora significativa dentro de quadros de gripe, de resfriados, enfim, né? Então tem muitos recursos, pessoal. Então não se assustem com febre, não deem remédio a torto e direito para febre, para baixar a febre a todo custo. Saiba manejar a febre, saiba trazer a febre a seu favor, saiba inclusive produzir febre artificial para você poder ter uma resposta mais rápida frente ao quadro agudo, tá? Então não façam o que as pessoas geralmente fazem, que é meter remédio em cima da febre, suprimir a febre a todo custo. A consequência é que você vai ter muitos mais dias de doença, você vai demorar muito mais para sair e você não vai fazer um treino do teu sistema imunológico, você vai cada vez ficar mais dependente de algum medicamento para controlar, porque o teu sistema imunológico, toda vez que ele foi trabalhar, ele foi abortado, né, com o antitérmico, com o anti-inflamatório, tá? Então eu vou deixar salva essa live aqui, encaminha para quem costuma usar muito remédio para febre, principalmente as mães que têm medo da febre nos seus filhotes, encaminha para aquela mãe que é desesperada, que já quer dar paracetamol e ibuprofeno, que eu tenho certeza que vai ser útil essas dicas aqui que eu deixei, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem bem, bom sábado. Estou aqui em São Paulo no meu curso de ortomolecular, né? A gente vai seguindo, fazendo um curso atrás do outro, né? Mas achei interessante falar sobre febre hoje. Muitas coisas interessantes aqui no curso, ainda trago numa live futura aí nos próximos dias, tá bom? Abração para vocês, fiquem bem, fiquem em paz.